Olá pessoal, eu sou Helbi Silva e esse é o canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. Antes de tudo, solta a vinheta! Bem pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a equação do gás ideal. Mas antes eu só queria pedir que, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, clica lá no sininho, ativando as notificações e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos lá! Antes de estudar a equação do gás ideal, primeiro a gente tem que entender o que é um gás ideal. Digamos que a gente tem aqui uma molécula de gás oxigênio, tá? E aqui temos outra molécula de gás oxigênio. Se a gente for pensar na cinética de um gás, a gente tem que esses gases estão se mexendo sem parar. Esses gases se mexendo sem parar é o que nos permite andar tranquilamente, sem chocar em nenhuma molécula gasosa. A gente consegue passear tranquilamente. E é incrível perceber que se a gente respirar aqui e soltar aqui, a gente consegue novamente inspirar oxigênio, porque esse oxigênio está em constante movimento. Então a gente tem aqui uma molécula de oxigênio, de O2, e aqui outra molécula de O2. Se essas moléculas estão em constante movimento, essas moléculas elas vão se chocar sempre. Essas moléculas elas vão estar sempre se chocando. Sendo que para um gás ideal, esse choque entre as moléculas ele é desconsiderado. Então a pressão de um gás ideal vai ser apenas um choque que ele dá na parede do meu recipiente que ele está inserido. Se eu tenho a pressão apenas para a parede do recipiente que ele está inserido, eu estou desconsiderando a energia que ele perde nesse choque. Então, se eu estou desconsiderando a energia que ele perde nesse choque, eu estou considerando que o gás está sozinho. Quando a gente fala de gás ideal, é como a gente falar de um gás que está sozinho. Eu estou observando aquela molécula como se ela não tivesse sendo influenciada por nenhuma outra. É como se a gente subisse lá no Monte Everest. Lá no Monte Everest, como eu tenho uma altitude muito elevada, eu tenho que os gases eles estão poucos. O ar ele é chamado de rarefeito. Se o ar ele é rarefeito, então eu tenho poucos gases e, consequentemente, eles não estão se chocando tanto quanto deveria. Então, o gás ideal nada mais é do que um gás perfeito, tá? O gás que não está sofrendo interferência do meio, apenas ele está influenciando o meio naquela pressão de choque na superfície do meu recipiente. Beleza? Entendido o que é um gás ideal. Por que estudar um gás ideal? Porque fica mais fácil. O comportamento de um gás, quando o sistema está rarefeito, é muito próximo ao comportamento de um gás ideal. E o cientista Clapeyron, lá nas antiguidades, século XVI, século XVIII, a partir daquela relação que a gente já viu nas aulas anteriores, da relação da transformação isotérmica, isovolumétrica, isobárica, em que a gente viu que pressão é inversamente proporcional ao volume, que é diretamente proporcional à temperatura, que é diretamente proporcional à pressão. A partir dessa relação, esse cientista ele lançou o que a gente chama de equação do gás ideal. Essa equação do gás ideal vai me dizer que PV é igual a nRT, em que P vai ser a pressão do meu gás ideal, V o volume, N o número de mol, ou seja, a quantidade de moléculas que eu tenho desse gás ideal. Lembrando que o número de mol sempre vai ser a massa dividido pela massa molecular do meu gás. Se a gente tiver o oxigênio, por exemplo, a gente tem dois elementos oxigênios ligados entre si, e a massa molecular do meu oxigênio vai ser 32, 16 de um e 16 do outro, tá? Então, o número de mol vai ser a massa sobre a massa molecular. R é o que a gente chama de constante dos gases. Como é um valor constante, ele pode ser definido a partir de 0,082 e a unidade é litro vezes ATM dividido por mol sobre Kelvin. Então, eu tenho que a constante dos gases, que eu vou utilizar lá na minha equação, vai ser 0,082 litro vezes ATM dividido por mol vezes Kelvin. Continuando, T vai ser a temperatura. Só que tem que lembrar, na equação de Clapeyron, eu sempre preciso utilizar a temperatura em Kelvin. E como é que eu transformo, por exemplo, de graus Celsius para Kelvin?
Eu pego o valor lá que eu tenho graus Celsius e somo 273. A temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273. Sabendo disso, a gente tem que pressão e volume inversamente proporcional, pressão, número de mol, constante dos gases e temperatura diretamente proporcional. Essa é a famosa equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron, ela vai ser utilizada quando eu quero saber o estado de um gás. Lembra, quando a gente falou de transformação gasosa, a gente tinha o gás em dois estados distintos, no primeiro estado e no segundo estado. Um exemplo para a transformação isovolumétrica, eu tenho pressão e temperatura no estado 1 e pressão e temperatura no estado 2, com volume constante. Porém, quando a gente fala de equação de Clapeyron, a gente está falando do estado de um gás. Como é que a gente vai saber como é que aquele gás está se comportando nesse determinado estado? Não tem uma transformação, eu quero saber o estado desse gás. Sabendo pressão, volume, número de mol e a constante, que não vai mudar, eu consigo achar, por exemplo, a temperatura em que o meu gás está. Mais à frente a gente vai estudar algumas questões que envolvem essa equação de Clapeyron e a gente vai definir qual o estado de um gás. Digamos que eu saiba o volume, a temperatura, mas não saiba a pressão. A partir da equação de Clapeyron, considerando que seja um gás ideal, eu consigo achar essa pressão. Beleza? Tranquilo? Então essa foi a aula de hoje. Mais uma vez eu peço, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela força, ativa lá as notificações, tá? E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Valeu, seus arretados! Como é o nome daquele? É como se a gente sem chocar. Literalmente chocar. E é nóis!